a unção. Em alguns momentos que eu tive ali filmando, irmãos, eu fiquei até constrangido. Ana Paula, eu fiquei constrangido na hora que eu estava filmando, porque eu falei assim, gente, eu estou filmando, o fogo está descendo aqui, o céu desceu aqui, mas também alguém tinha que registrar, porque aquilo também é um prazer para nós, a gente está lembrando, né? Mas algo sobrenatural que não se explica em palavras, em filmagens. O céu desceu. E hoje pela manhã o Senhor tomou aquele lugar com a presença do Espírito Santo, irmãos. Coisa linda. E eu comecei a olhar todas as pessoas, adolescentes, crianças, adultos, no mesmo instante envolvidos por uma presença de Deus inexplicável, amém? E eu disse pela manhã lá no encerramento que foi muito bom para a nossa igreja esse evento. Da próxima vez, né, se esforce para participar, porque isso é bom para você, para a sua vida espiritual, para o seu renovo, e é bom para a igreja também, porque uma igreja renovada pelo Espírito Santo é uma igreja muito abençoada, amém? Quero parabenizar aí a nossa equipe do Florescer, que Deus continue usando, abençoando, e vem aí o Florescer 3, amém? Vem aí o Florescer 3, em nome de Jesus, amém. Bom, nós deixamos a oferta para o final do culto, que sempre a gente faz antes, e hoje nós temos o privilégio de receber dois homens de Deus aqui, o pastor Perim, que já é conhecido, que talvez vai ser o futuro pastor dessa igreja, amém? Ele está fraco, seu amém, né? Mas tudo acontece, né? Eu falo brincando, tá, irmãos? Mas quem sabe, né? No futuro aí, a gente receber o pastor Perim como pastor dessa igreja aqui, será algo maravilhoso, amém? E de repente eles estavam passando aqui, o pastor Perim, que atualmente está lá em Muriaé, e o pastor Adriano, que é pastor ali próximo também. O pastor Perim é o SD do Adriano, e ele está na cidade de Eugenópolis. Quero chamar os dois aqui. O pastor Perim vai estar fazendo essa oração, e o pastor Adriano vai nos trazer a palavra de Deus, amém? Então que você abra o teu coração, né, para receber a palavra do Senhor. Deus abençoe todos os nossos visitantes, né, você que veio nessa noite, está nos visitando, veio como convidado de alguém, que você possa sentir bem em nosso meio e que você possa continuar adorando ao Senhor conosco em nome de Jesus, amém? Vocês lembram de Eliseu? Aí aquela mulher disse assim, esse que passa aqui é um santo homem de Deus, né? E nós temos aqui dois homens de Deus, eu os conheço. O Adriano a gente já se conhece, está bem longe, mas nas reuniões a gente sempre estava se vendo. E o pastor Perim é de casa, já comprou lote aqui em Uberaba, ele está com alguma intenção aqui, né? De construir, de edificar. E eu louvo a Deus porque dois amigos que Deus me deu, e é um prazer para nós recebê-los aqui nesta noite, e é um prazer para nós ouvir a palavra de Deus, amém? Que você nesse momento possa dar exclusividade, evitar de sair, movimentar, para que você possa compreender e entender tudo aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu vou ajudar você e vou ajudar eles. Ô, gente, vocês fiquem tranquilos. O pastor Marcos vai ser o pastor dessa igreja até fazer 70 anos de idade. Viu? Mas aí deu pouco glória para muita gente. Aí. Deu pouco glória para muita gente. Vamos orar. Pastor Adriano é um homem de Deus, trabalha comigo lá em Muriaé, na cidade de Eugenópolis. Está passeando aí comigo esses 4 dias, nós estamos viajando, sexta-feira, sábado, domingo e segunda, e passamos por aqui hoje, chegamos no horário do culto, e eu disse para o Marcos, vamos cultuar. Então, por um momento, feche seus olhinhos, nós vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de estar nessa linda casa. Obrigado por estarmos reunidos com essa linda igreja. Obrigado pelo privilégio de receber o teu filho, pastor Adriano, nesta casa.
Obrigado porque a Tua palavra é poderosa e nós queremos ouvir a Sua voz. Que Teu Filho seja agraciado com essa bênção, essa unção, com essa virtude da palavra de Deus. Que Ele seja cheio do Espírito ao transmitir para nós uma palavra de transformação, de confronto, que mude nossas vidas, que nos redirecione, que nos faça cada vez mais apaixonados por Jesus Cristo, por esta igreja e pelo reino de Deus. Nós adoramos o Teu nome e o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite para rever nosso amigo Marcos, a Conceição, porque já fazia algum tempo que a gente não nos encontrávamos. E quando o pastor Perim me fez o convite para estar ali em Jardinópolis, aqui pertinho, eu disse que estaria com ele em viagem, e eu sempre, quando ele solicita a minha companhia, eu atendo, porque é um prazer muito grande estar com o pastor Perim, um grande amigo, um homem muito inteligente, um homem de Deus, e é bom a gente estar com essas pessoas. E estava tudo combinado para minha esposa fazer a cirurgia na semana passada, mas acabou que alterou e ela teve que fazer a cirurgia na quinta, e a nossa viagem era na sexta. Eu digo: Tânia, e agora o que eu faço? Deixar você operar? Meu filho, pode ir. Vai. Então minha esposa fez uma operação na quinta tarde. Na sexta de manhã nós pegamos a estrada e já estamos aqui. A gente deve voltar amanhã, mais um dia de viagem, porque na terça-feira ela vai passar por uma revisão da cirurgia. É uma cirurgia simples, mas que exige cuidados, e tem medicação de 2 em 2 horas, mas Deus providenciou, Deus está cuidando dela. Eu tenho falado com ela constantemente e graças a Deus está tudo bem. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, amém? Muito grande. Eu confundi Uberaba com Uberlândia nas reuniões, pastor Marcos. Eu não sabia onde era quem era quem, mas agora eu comecei a identificar e sei separar direitinho. Agora eu sei onde é que é Uberaba e sei onde é que é Uberlândia. Então, estou muito feliz por estar em Uberaba. Quem sabe um dia estarei também em Uberlândia. Amém, irmãos? Deixa eu falar para vocês. Eu tenho uma palavra da parte de Deus e ela é instrutiva. Eu gosto muito de instrução, certo? Mas como foi falado aqui, eu estou na igreja de Eugenópolis e é uma igreja maravilhosa, uma cidade pequenininha, deve ter 12 mil habitantes, contando com a zona rural, né, os distritos da zona rural. Estou amando aquela cidade e dali eu devo sair só através da jubilação. Já estou caminhando para os 70, então a gente vai, né, esperar em Deus para que a gente saia dali e volte lá para Cabo Frio, para ficar perto dos meninos, dos netos, para a gente continuar louvando o Senhor lá naquele lugar. Mas é uma palavra instrutiva, é uma palavra de instrução que eu quero trazer para essa igreja, porque eu quero abençoar a sua vida e a vida desta igreja. Os irmãos creem que serão abençoados, amém? Então, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu não sei se projeta aqui na frente, na NVT, abra aí a sua Bíblia em Mateus 22, do versículo 15 ao 22. Mateus 22, 15 ao 22, nós vamos estar lendo a palavra de Deus na versão NVT, nova versão transformadora. É um texto muito interessante para a gente, então, estar acompanhando. O texto diz assim, a
partir do verso 15. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns dos seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos, o que o Senhor pensa a respeito disto? É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia da sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Feche seus olhos. Pastor Perim já orou, mas nós vamos fazer mais uma oração para que o Espírito de Deus abra os nossos entendimentos para compreender a palavra do Senhor. Pai, eu quero te louvar, eu quero te render louvores, aleluias ao teu nome. O salmista, ele declara que era bom estar na casa do Senhor. Ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta noite nós estamos aqui neste lugar, ó Deus, para louvar, engrandecer o teu santo nome e também, ó Deus, ouvir a tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. Esta é a oração que nós fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa mensagem, irmãos, é dar a Deus o que é de Deus. E o texto, ele deixa claro isso para nós, né? Eu pergunto aqui aos irmãos nessa noite: quem quer dar a Deus o que é de Deus? Levante a mão. Levante a mão para me ver. Todos nós queremos dar a Deus aquilo que é de Deus. Não tem como, né? Nós que servimos ao Senhor, nós temos a alegria da salvação, nós que estamos cultuando esse nosso Deus, é um Deus que supre as nossas necessidades, é um Deus que tem o controle das nossas vidas, é um Deus que tem nos guardado, nos livrado de todo mal, é um Deus que tem coisas grandes para nós. Portanto, todos nós, é natural, queremos dar a Deus, a Ele, aquilo que é dele. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Amém? Então, deixa eu falar uma coisa, iniciando aqui. Quando eu estava estudando, eu vi um professor, ele declarou uma coisa que eu guardei muito, porque na área jurídica, o português, o linguajar, ele é muito complicado, ele é muito complexo, e tem uma disciplina lá chamada português jurídico, que é para aprender aquelas coisas que a área jurista tem. E ele, para diferenciar as coisas, em alguns termos, que muitas das vezes, quando a gente lê aquelas sentenças dos magistrados, a gente não entende muita coisa do que está ali, algumas palavras são complicadas, e ele começou explicando para a gente acerca daquilo que é explícito e aquilo que é implícito. Era um professor de português muito bom, o nome dele era Edivaldo,
A propósito, toda vez que eu cito o nome dele, eu uma vez fui brincar com ele, porque na chamada da classe, ele não gostava que a pessoa dissesse presente, ou aqui sou eu. Não. Ele só gostava que a pessoa respondesse uma palavra que ele queria que respondesse. Se você fizesse alguma gracinha, ele ficava revoltado. E ele era percebível que ele parece que bebia, irmãos. Ele ia para a sala de aula não muito embriagado, mas a gente via que ele bebia. E num dia, numa aula, ele parece que bebeu um pouco demais e ele fazia muito humor. Era um excelente humorista, esse Edivaldo. Um excelente professor. 15 minutos ele dava uma aula excelente, o resto era fazendo piada, brincando e tal, só que é daquele tipo de pessoa que ele brinca com todo mundo, mas quando você brinca com ele, pastor Perim, ele não gosta. Aí, quando ele estava fazendo a chamada, ele pedia para a pessoa ficar em pé. Aí ele dizia assim, por exemplo, Marinalva. Aí a Marinalva tinha que dizer, eu. Aí se levantava. Aí ele dizia uma gracinha, ele dizia assim, você tem cara que vai ter 7 filhos. Rapaz, aí todo mundo ria. Aí quando chegou na minha vez, eu fui cair na besteira de brincar com ele. Quando ele falou assim, José Egivaldo, que é o meu nome, me chamam de Adriano, mas é José Egivaldo Adriano e Silva. Aí eu digo, aí professor, dá até para a gente fazer uma dupla, Edivaldo e Egivaldo. Para quê, rapaz? A sala toda riu, e ele se sentiu que perdeu o espaço que ele tinha, porque só ele podia fazer as brincadeiras e todo mundo ri. Quando eu falei que dava para fazer uma dupla, Edivaldo e Egivaldo, ele olhou para mim, a turma rindo, ele olhou para mim e eu digo, estou ferrado. Quando veio a matéria, eu digo, vou estudar. Rapaz, eu estudei, ele arranjou o jeito, caçou o jeito lá, eu tirei uma nota ruim. Eu digo, não vou nem reclamar com ele, eu vou deixar esse negócio esfriar e vou tentar recuperar no outro bimestre. E assim eu fiz e passei arrastadinho, mas passei, evitei um grande problema. Então, ele dizia, a questão do explícito, isso não há o que dizer, porque o nome já diz tudo, é uma coisa que está claro. É tanto que tem até uma frase muito conhecida, que todos falam, acerca do sexo. Não é isso? Quando querem falar acerca de coisas, fala sobre o explícito. É uma coisa clara. Você está falando, qualquer um entende, porque a coisa está explícita, é clara. Mas ele falou do implícito, e o implícito é aquilo que a gente não consegue enxergar de primeira mão, a gente não consegue entender de primeira mão. A gente, às vezes, tem dificuldade, a grande maioria tem dificuldade de entender algo que está implícito. E ele dizia, para a gente entender de forma bem tranquila, ele dizia, o que é uma coisa explícita? De repente, o filho ou a filha saiu de casa e está demorando chegar em casa, normalmente o pai e a mãe, principalmente a mãe, ela fica na expectativa, aguardando, ela não dorme, enquanto aquele filho ou a filha não chega. E quando ele chega ou ela chega, dependendo da hora, a mãe vai ao encontro e diz assim, meu filho, minha filha, você quer jantar? Aí o filho e a filha diz, quero. Isso está explícito, está claro. Já o implícito, quando a mãe pergunta, meu filho, minha filha, você quer jantar? Aí o filho ou a filha diz, estou morrendo de fome. É a mesma coisa, mas dita de forma diferente. Então, ele dava essas explicações do implícito
e do explícito. E eu digo aqui nessa noite que existem situações que não estão claras. Principalmente na palavra de Deus, a gente não consegue perceber a profundidade daquilo, porque tem coisas implícitas que estão ali e que dificultam que a gente possa ter aquele entendimento de primeira, o que faz com que nós tenhamos mais cuidado, não só com aquilo que a gente escuta, mas também com aquilo que a gente fala. Então, quando eu observo esse texto que nós lemos, eu vejo, e aí ele fala de forma praticamente clara, ele está tratando sobre moeda, sobre dinheiro, sobre recurso, sobre imposto, sobre tributo, quando o texto diz, dai a César o que é de César. É como se fosse, irmãos, esses impostos, os tributos que nós pagamos como cidadãos, né, o IPTU no município, o imposto de renda para o governo federal, enfim, esses impostos todos aí, IPVA, ISS, COFINS, todos esses impostos. No caso aqui do texto, está claro que é Roma, é o Estado. Em outras palavras, se trouxermos para os municípios, para as cidades, dai ao município o que é do município e a Deus o que é de Deus. No caso, o IPTU e outros tipos de impostos. Pois bem, nós precisamos entender melhor esse texto, porque tem mais coisas aqui por trás, né? Jesus ele está falando de algo profundo, falando de forma implícita de um princípio bíblico fundamental. E esse princípio que Jesus está falando, ele impede que a miséria, que a destruição, a ruína financeira se instaure na vida de uma pessoa ou de uma família, que é o caso o dízimo. Jesus, irmãos, em suas palavras, ele inclui implicitamente a questão do dízimo. Jesus, ele diz, porque existe aquelas pessoas, irmãos, e os irmãos conhecem, pelo menos nas igrejas que eu passei, nós pastores lidamos com muitas situações, e por que que isso acontece? Porque existem algumas pessoas que elas não são dizimistas, elas não são. Fizeram a opção dela de não ser dizimista na casa do Senhor, mas essas pessoas, algumas, elas gostam de cobrar a postura correta dos outros em diversas áreas. Ele começa a observar a vida das pessoas. E aqui o texto diz que Jesus chama esses tais de hipócritas, pela maldade, pela malícia em que eles utilizam quando se aproximam de Jesus, quando eles colocam palavras para Jesus, e o verso 18 diz isso, Jesus chamando eles de hipócritas, porque eles queriam pegar Jesus no erro, como diz o versículo de número 15. Agora, eu queria que os irmãos escutassem algo e guardassem isso. Ninguém passa a perna em Jesus, ninguém, absolutamente ninguém passa a perna, ninguém vira as costas para Deus e fica impune, ninguém. Um dia a fatura chega, um dia a conta chega, um dia vai vir a prestação de conta. Então, às vezes, a primeira coisa que alguns fazem quando estão chateados e aborrecidos, pastor Marcos, porque tem aqueles que se aborrecem, aqueles que ficam chateados por alguma coisa na igreja, principalmente com o pastor, isso é muito comum. Nós não estamos falando aqui coisa que não acontece, nós estamos aqui falando coisa que acontece nas igrejas. Qualquer aborrecimento, qualquer situação, a primeira coisa que a pessoa faz, aqueles que
devolve seu dízimo, aquilo que dão a Deus o que é de Deus, é reter esse dízimo. Essa pessoa se aborreceu e ela retém o dízimo e passa a não entregar mais o dízimo. Eu pergunto para a igreja, essas pessoas estão agindo correto, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro que não. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Quando a pessoa, porque está chateada, aborrecida, ela retém o seu dízimo. Ela não devolve o seu dízimo. Mas escute isso que eu vou falar para vocês. Não adianta a pessoa orar muito. Não adianta a pessoa jejuar. Não adianta a pessoa vir a todos os trabalhos da igreja. Não adianta a pessoa subir a montes para que a sua vida melhore, a sua vida financeira, se essa pessoa não for um dizimista fiel. Isso não adianta. Ela pode fazer tudo isso. Para a vida dela melhorar, ela tem que ser um dizimista fiel. Por isso que tem muitas pessoas que estão nas igrejas, vão aos cultos, oram, jejuam, vão ao monte, mas que ainda não abriram os seus corações para ser dizimistas fiéis, ofertantes, e com isso essas pessoas sofrem e também fazem a sua família sofrer. É claro que isso aqui, irmãos, quando eu falo essa questão, é porque existe também a questão aliado a outros fatores. Não quer dizer que somente a pessoa que é dizimista e ponto final. Não, ela tem que observar outras coisas na vida dela também. Outras coisas que a palavra de Deus nos proporciona. Nós temos que entender isso. E às vezes existem pessoas que também acontece que não são dizimistas porque acham que os seus dízimos vão ser muito pequenos, muito pouco, porque a sua arrecadação, o seu serviço ou aquilo que ela recebe de recurso é muito pouco, e essas pessoas acham que não vale a pena ser dizimista. Mas Jesus, ele não está preocupado com o valor. Jesus não está preocupado com a quantidade, mas sim com a sinceridade, irmãos, com a fidelidade. Pastor, eu não devolvo meu dízimo porque eu faço só alguns bicos e eu consigo R$300 por mês, uma faxina, algo, uma limpeza, R$500 é muito pouco. Eu tenho vergonha, mas o que diz a Bíblia em Mateus 25, 23? Disse-lhe o seu Senhor: bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora eu pergunto para os irmãos, nós precisamos fazer um apelo de 15, 20 minutos, na hora dos irmãos trazer os seus dízimos, as ofertas? Nós precisamos gastar aqui, sei lá, um tempão falando isso, falando aquilo, mexendo com o seu emocional, para que você cumpra uma coisa tão simples que a palavra de Deus traz para nós, um princípio que abençoa nossas vidas. Eu preciso ficar gastando 15, 20 minutos aqui para dizer isso, aquilo outro, para você vir e devolver, dar tudo que você tem e ficar em dificuldade? Não há necessidade disso. Mas existem pessoas que, quando faz o apelo para as ofertas no momento, ele faz com tanta veemência, porque a Bíblia diz que a oferta é aquilo que nós propomos no nosso coração. Então, quando a gente sai de casa, a grande maioria propõe no coração: hoje eu vou ofertar R$10, hoje eu vou ofertar R$5, eu só tenho R$2, é minha oferta. Hoje eu vou ofertar tanto, X. Você já propôs no teu coração o valor da tua oferta, quando você sai de casa. Mas tem pessoas que faz um apelo tão forte
que mesmo você saindo de casa, já propôs no teu coração aquele valor, mas o apelo é tão forte que naquele dia você não resiste e oferta até tudo aquilo que vai te comprometer. Aí alguém pode, mas que é isso, pastor? Eu ofertei tudo e isso vai me trazer problema? Eu estou entregando tudo e isso vai me comprometer? Eu digo que compromete sim, irmãos, porque nós, no caso, essa pessoa, ela não fez aquilo com alegria, ela não fez aquilo com satisfação, a pessoa fez aquilo por um impulso, ela foi induzida àquilo, aquilo não foi espontâneo, aquilo foi uma forçação, aquilo foi pela emoção, não foi o seu coração. Provavelmente, em alguns casos, foram até com interesse, mas quando se faz com alegria, quando você propõe no teu coração, se faz com voluntariedade, a coisa flui de tal maneira, irmãos, é como que diz aquele hino do nosso cântico de adoração, que no número 108 diz assim: conta as bênçãos quantas são, recebidas das divina mão, uma a uma, conta cada vez, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se nós olharmos para a nossa vida cristã, o que Deus já fez na nossa vida, irmãos, o que Deus já fez de coisas maravilhosas, a gente olha assim, como que nós conseguimos isso? Como que nós chegamos a esse nível? Como que essa igreja chegou a esse patamar? Como que foi isso? Foi Deus. A resposta foi Deus, porque de nós mesmos, pastor Marcos, dele mesmo não tinha condições, mas Deus trabalhou no coração dos irmãos, Deus colocou alegria no coração dos irmãos, Deus colocou a voluntariedade no coração dos irmãos, e quando há alegria, quando há voluntariedade, Deus faz coisas extraordinárias no meio da igreja. Então, nós podemos ver, irmãos, que cada vez que nós colocamos esse desejo no nosso coração, Deus, através da sua fidelidade, vai fazer com que as coisas prosperem em nossas vidas. Nós estamos num processo agora, que é a Igreja Kids, e nós inauguramos a nossa lá em Eugenópolis. No final do ano passado, o pastor Perim esteve lá, o bispo foi lá, era o aniversário da igreja, nós trabalhamos para inaugurar a Igreja Kids. Irmãos, eu tenho visto cada coisa linda no meio daquelas crianças. Eu vejo elas orando, quebrantadas. Eu vejo elas levando a oferta delas com alegria. E eu não queria aquele negócio de salvo, eu não queria, mas eu fui vencido e a gente acaba vendo que fez bem. Mandamos fazer um gasofilaço bonitinho, um púlpito bonitinho, igual o nosso da igreja sede, para as crianças. Mas as tias, rapaz, a gente tem que valorizar as tias. As mulheres que trabalham com crianças são fantásticas. Deram 2 salvas na mão dos garotinhos lá, das crianças. Uma salva bonitinha, tem uma carinha de pendurada, coisa assim, bem feitinha. Precisa ver a alegria daquelas crianças na hora de recolher as ofertas. A satisfação deles, na hora da oração, eles fecham os olhinhos, aí ele vai com a salvazinha, e as crianças ofertam. As crianças ofertam, tem uma tesoureira lá, que é uma tia que é tesoureira, cuida daquilo. Então, quando eu vejo isso, nós devemos ensinar as nossas crianças a serem ofertantes, a serem dizimistas. Elas têm um envelopezinho de dízimo também, que é com objetivo didático, para aprender, um valor simbólico que os pais dão, e elas dizimam, e é registrado o dízimozinho dela, das crianças, elas ficam felizes da vida. Então, nós devemos ensinar. Às vezes, no início, e isso nós presenciamos, quando nós vamos trazer nossa oferta, nossos dízimos, que é os pais dar um dinheirinho para a criança trazer, no início, a primeiro momento, pode haver até algumas que criam objeção.
né? Chega, não quer depositar, parece que quer segurar o dinheiro, e vai, deposita, vai. Depois que toma gosto, aí ela vem com alegria, ela já pede o pai. O presbítero Jorge Batista, saudoso presbítero Jorge Batista de Cabo Frio, que foi um pai na fé para mim, ele contava a história de um camarada lá na igreja que levava os filhos para a igreja e ele dava oferta para as crianças ofertarem na igreja. E dava também para comprar uma pipoca, né? Tinha um pipoqueiro na frente da igreja lá. Então, eles levavam o dinheiro e eles davam 2 moedas, né? Porque a pipoca era R$1, um saquinho pequenininho, ele dava para a oferta e para a pipoca. Então, na hora da oferta, a menina foi e levou a sua moedinha e ofertou, mas o outro ficou no banco, na cadeira do lado. Aí o pai, vai lá levar a tua oferta. Aí disse, não, pai, não. Vai, rapaz, levar a tua oferta. Não, pai, não. Rapaz, eu estou mandando, cadê a sua oferta? Pai, é porque a moeda da oferta caiu no bueiro na hora que eu fui comprar a pipoca. A da oferta foi para o ralo. Tem muita gente assim, irmãos, que aquilo que tem que ser de Deus está indo para o ralo, está indo por água abaixo. As pessoas não estão valorizando e, às vezes, elas estão priorizando outras coisas. Então, aquela moeda que era para Deus acabou caindo no bueiro e foi para o ralo. Mas essas coisas, se virar costume, se virar rotina e ficar impregnada na vida da pessoa, porque às vezes pode ter um acidente de percurso, a gente corrige a rota e segue em frente, se conserta, segue em frente. Mas se virar uma coisa constante em nossas vidas, a prestação de conta vai chegar. Um dia a fatura chega. Então, nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida. Certa ocasião, eu fui convidado, no início do meu ministério, isso já... eu acho que eu acredito que eu estava no seminário, me formando, na década de 80, na década de 90, 95, 97, por aí, eu fui convidado para pregar numa congregação da Assembleia de Deus de um pastor amigo meu. Essa congregação era uma congregação humilde, congregaçãozinha simples, na zona rural, numa rua chamada Rua do Fogo, lá em São Pedro da Aldeia, perto de Cabo Frio. Eu morava em São Pedro da Aldeia, eu fui convidado, ele estava numa festividade de aniversário, era 3 dias de festa. E eu fui convidado para pregar no domingo pela manhã. E eu fui incomodado a pregar sobre dízimo, lá naquela congregação. Ele não me falou nada, não sabia do que estava se passando, mas Deus colocou no meu coração de abençoar aquela igreja com a mensagem sobre dízimo. Uma congregação humilde, pessoas humildes. Isso em 97, mais ou menos. Quer dizer, tem hoje uns 27 anos atrás. Aí era num domingo de manhã, e eu preguei uma mensagem lá, e quando acabou o culto, era um culto festivo, nós fomos convidados para almoçar, ele me chamou para almoçar, né? Acabou às 11 e pouco da manhã aquela mensagem, e ele falou assim, pastor Adriano, rapaz, que mensagem, foi de Deus essa mensagem que o senhor trouxe aqui para nós. Eu digo, por quê, pastor? Comendo aquele pedacinho de frango, né, que é aquele almocinho, a coxinha de frango, a farofa, uma comidinha boa, uma saladinha. Aí disse assim, rapaz, nós aqui estamos na dificuldade, apesar de ser em 97, mas ele disse, nós estamos arrecadando aqui só uns R$250. Talvez, se a gente fizer uma proporção, seria uns R$2.000 hoje, mais ou menos. Uma congregação da zona rural, de roça, nós estamos arrecadando muito pouco aqui, rapaz, em torno de R$250. E eu digo, rapaz, mas Deus vai abençoar, Deus vai fazer coisas grandes aqui nessa igreja e tal. 2 meses depois, o pastor Soares, lá no centro de São Pedro da Aldeia, eu estava do lado de uma rua, ele estava do outro lado da rua, ele gritou para Adriano, o pastor Adriano, atravessou correndo, me abraçou. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, eu estou muito alegre. Eu digo, mas o que foi, pastor Soares?
lembra daquela mensagem que o senhor pregou lá? Eu digo, lembro e tal, mas o que aconteceu? Rapaz, a nossa arrecadação passou para quase R$ 900. Olha, ele estava numa alegria, eu digo, é mesmo, rapaz? Eu digo, rapaz, que coisa. Então, se você quer ser abençoado, e se você quer ver essa igreja muito mais abençoada do que ela já está, tem que dar a Deus o que é de Deus. Foi isso que eu preguei naquele dia, dar a Deus o que é de Deus. Levanta suas mãos, você quer dar a Deus o que é de Deus, mais uma vez para me ver. Está vendo? Todos nós queremos dar a Deus o que é de Deus. O grande problema, irmãos, é que tem pessoas que estão na igreja, mas que ainda carregam dentro de si aquele sentimento, aquela mentalidade do mundo. Infelizmente, eu vou dar dízimo para enriquecer o pastor? Aí ele diz que todo pastor é ladrão. Ele ouviu muito isso lá fora. Quem aqui já ouviu isso lá fora? Levante a mão. Quem já ouviu isso lá fora? O problema é que alguns ouviram isso lá fora, se converteram, mas ainda carrega dentro de si, pastor Perinha, esse sentimento. Lá de fora, ele carrega isso na mochila, esse peso, ele ainda não se libertou disso, ele ainda não teve a alegria, a satisfação de devolver aquilo que é de Deus, ele não teve isso. Então, eu não estou dizendo que aqui nessa igreja o pessoal fala isso, não, mas eu quero dizer que às vezes esse sentimento é mais forte, ele tem um peso muito grande dentro de si, ele impede da pessoa dizimar, e o que acontece? As coisas não vão fluindo, o carro quebra, o computador queima, gasta com medicamentos, filhos adoecem, é uma confusão, mas aí nós precisamos esclarecer, irmãos, que o dízimo, a gente vê na palavra de Deus, que ele é desde o Antigo Testamento. Nós que vemos a Bíblia, não encontramos isso. No âmago do dízimo achava-se a ideia de que Deus é o dono de tudo. Deus é dono do ouro e da prata, sim ou não, irmãos? Ele é dono. Está lá no Antigo Testamento. Na lei de Deus, os israelitas tinham a obrigação de entregar a 10ª parte da cria dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas, como reconhecimento de gratidão das bênçãos divinas recebidas. Está lá, Levítico 27:30. A minha posição, o pastor Adriano, eu entendo que todo convertido, e que recebe salário de alguma forma, que recebe alguma renda, alguns haveres, ele tem que ser um dizimista fiel. Eu entendo isso. Mas eu posso obrigar, pastor Marcos? Não. Eu não obrigo ninguém a ser dizimista. Mas eu entendo que a pessoa, um servo de Deus, que nasceu de novo, que Deus restaurou a sua vida, que estava no mundo das drogas, que estava no mundo da prostituição, do alcoolismo, ele tem a vida restaurada, ele nasce de novo, e ele tem um bloqueio, uma barreira, para dar a Deus o que é de Deus. Para mim, tem alguma coisa errada. Para mim, mas eu posso obrigar? Claro que não, claro que não. Tem uns irmãos, e por experiência, olha que eu não prego, talvez essa seja a 5ª ou a 6ª vez no meu ministério, pastor Perim, que eu prego sobre dízimo. Na minha igreja eu preguei uma vez, passei a maior luta. Às vezes eu prego na dos outros, como que Deus colocou no meu coração, pastor Marcos, trazer essa mensagem aqui. É uma mensagem instrutiva, é uma mensagem didática, não é mensagem para ninguém sair pulando, cantando um reteté, glória a Deus, aleluia, não, é para você levar ela para casa, deitar e pensar. Você tem que pensar, se você é servo de Deus, você tem que ir para casa e dizer, rapaz, que coisa essa mensagem. Mas eu vejo, eu já vi, eu vou pregar, às vezes que eu preguei, quando a gente fala em dízimo e oferta, alguns irmãos são acometidos
de um espírito de sono. A gente olha, principalmente se é casal, quando a gente olha, dá um apagão no cara. O cara apaga, ele encosta o ombro na cabeça da mulher e tira um cochilo. Ele parece que não quer ouvir aquilo. Ele apaga. Olha, eu já vi também, né, ele apaga e dorme. Eu já vi também, por quê? Porque eles não se interessam. Alguns levantam na hora da oferta para ir no banheiro, para ir beber água. Eles, sabe, tem tanto outro momento para ele fazer isso, mas vai justamente na hora da oferta, que ele vai no banheiro ou que ele vai tomar uma água. Mas outros, isso aqui é pior, irmãos. Isso eu estou falando por experiência, eu vejo na carinha, porque quando a gente prega, a gente tem que ter o contato visual, a gente tem que ver como que as pessoas estão recebendo. Esse meu pai na fé, saudoso presbítero Jorge Batista, quando a mensagem era tão boa, mas tão boa, ele ficava assim, ó, ele se alimentava, sabe como, irmãos? Olha que coisa linda, ele chega, encostava no banco da frente da igreja e ficava assim, ó. Ele se alimentava pela boca, ele ficava admirado com a palavra. Então, a pessoa, ao invés de fazer isso, e talvez não tanto, mas quando a gente tem um contato visual, que a gente tem noção da didática, da pedagogia, aí a gente olha, a pessoa está de cara feia para a gente. A pessoa não tem alegria. Isso é o mais perigoso ainda. Ele está com raiva, ele está irado porque ele não está gostando da palavra. Mas eu pergunto, o erro está em Deus, irmão? Sim ou não? O erro está em Deus? Não, claro que não, o erro está em nós. Então, houve ocasião na história do Antigo Testamento em que o povo de Deus reteve egoisticamente. Ele disse assim, eu não quero, eu tenho outra coisa para me fazer com o meu dinheiro. Egoisticamente, eles reteram o dinheiro não repassando os dízimos e as ofertas regulares ao Senhor. Durante a reconstrução do segundo templo, os judeus pareciam mais interessados na construção de suas propriedades por causa dos lucros imediatos que lhe trariam do que com os reparos e a manutenção da casa de Deus que se achava em ruínas. Por isso, por conta disso, o profeta Ageu lhes advertiu, onde muitos deles estavam sofrendo reveses financeiros, Ageu 1, de 3 ao 7. Também, semelhantemente, aconteceu nos tempos do profeta Malaquias, e mais uma vez Deus cobrou do seu povo, por se recusar a trazer o dízimo à casa do Senhor. Roubará o homem a Deus? Que pergunta dura, né? Uma pergunta difícil, mas que admite apenas uma resposta. Não, você não consegue roubar a Deus. Não tem ninguém nesse mundo que consiga roubar a Deus. Por quê? A resposta é simples. Porque tem prestação de contas. Tudo que se tem prestação de conta é acertado na prestação de contas. Então, meus irmãos, vejam que parece que vivemos hoje tempos como do Antigo Testamento. Nas igrejas de hoje tem muita gente mais preocupada com seus deleites do que na obra de Deus. Há uma preocupação da liderança no mundo de hoje. O que Deus diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, missões, evangelismo, ação social, instrumentos, refrigeração, que eu vi o pastor Marcos diminuindo, porque estava fazendo muito frio mesmo, ele foi lá e regulou, diminuiu. Há uma necessidade disso, né? O crescimento, para o crescimento e engrandecimento do seu reino. Nós não precisamos arrancar dos irmãos, como eu já falei, tudo que os irmãos têm através de campanhas tal, campanha de oferta tal e tal, como alguns fazem por aí. Quando eu pastoreava em Contagem, na segunda do Industrial, eu fui num culto, eu não vou dizer a igreja, mas veio um pregador daquele, dos Camboriú é, um daqueles lá, pregador famoso.
E a igreja lotada, foi feita a propaganda. Rapaz, na hora da oferta. Mas o cara arrancou dinheiro todo meu, ele arrancou o que eu tinha. Ele arrancou o que eu tinha, já tinha assim uns 15, 20 minutos ele falando sobre aquilo, falando sobre aquilo, falando sobre aquilo. E você não tem para onde correr, pastor Perim. O cara parece que faz curso disso. Eu não fiz curso desse negócio, nem quero fazer. Irmãos, vamos ofertar, vamos trazer o seu dízimo, canta uma música, os irmãos vêm, aqueles que se converteram, aqueles que são alegres, fazem isso, naturalmente. Mas o cara parece que é um profissional assim, mas ele foi falando. Aí eu digo, meu Deus, a igreja toda foi lá, a igreja toda, ele mexe tudo. Aí você pensa que alcançou? Acabou? Nada. Ele chamou as crianças que estavam ali, e os pais levaram crianças pequenas, desse tamanhozinho. As crianças, vem aqui, encheram o altar, mas quase desse tamanhozão assim, o que tinha de criança naquela igreja, lotou. Aí ele disse assim, as crianças também ofertam na casa do Senhor, tá? Elas estão aqui. Aí ela disse assim, vão lá nos seus papais e na sua mamãe, traga a sua oferta. Irmãos, misericórdia. Aquela criançada saiu correndo em direção aos pais, e os pais já não tinham mais nada. Aí disse, se teu pai não tiver nada, pega o teu irmão do lado, mas você traz. Aquele cara levou muito dinheiro naquele dia, irmãos. Leva o dinheiro, e para a igreja, que é o normal, o dia a dia, às vezes a pessoa não faz a sua parte. Eu fiquei impressionado, né? Mas o que nós entendemos? Nós precisamos entender que nós precisamos trazer voluntariamente a nossa oferta, voluntariamente o nosso dízimo. Não importa o valor, importa a fidelidade, a sinceridade. Todos nós sabemos disso. Segundo Jesus, a oferta maior foi daquela viúva, irmãos, porque foram 2 moedas, mas era tudo que ela tinha. Jesus não apelou para trazer tudo, mas ela deu tudo porque ela deu de coração. Teve outros que deram ofertas grandes lá, Jesus perguntou, quem foi que ofertou mais? Não, os caras aí, o empresário, não. Foi aquela viúva. Então o texto, Jesus fica do lado do gasofilácio. Já viram esse texto? Ele fica do lado do gasofilácio. Eu dou aquela olhadinha básica de vez em quando lá na igreja, mas ficar do lado, não. Jesus ficou do lado do gasofilácio. Então, e tem aqueles, né, que quando é aquela cedro que tem uma onçazinha, normalmente aparece um pedaço, ou tem a enxova. E agora que tem o lobo-guará, que está sumido o lobo-guará, aquela de 200, a gente quase não vê. Aí é que vai aparecer mesmo, né? Quando é de R$2, dobradinha, coisa. Mas então, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Quando a palavra diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, quando eu me converti, Deus falou que eu ia fazer uma viagem para a Argentina, e eu servia no comando da Força Aeronaval, que sou militar da reserva, aliás, agora já reformado, e eu fiz uma viagem, mas foi uma luta para fazer uma viagem. O meu pedido para a viagem estava já 6 dias com o almirante, um contra-almirante, que eu servia no comando da Força Aeronaval, e o meu chefe de seção tinha pedido para me fazer a viagem, e eu estava relacionado. Chegou a mensagem de um almirante mais antigo, dizendo assim, corta 60% da relação e não vai o número mínimo possível. Aí entra o chefe de Estado-Maior do comando da Força Aeronaval lá e disse, Valmir era o meu chefe, um capitão de maringuer, assim, negócio do Adriano, o almirante mandou cortar, não vai não. Aí eu digo, meu Deus, eu baixei. Rapaz, Deus é tão bom, irmãos. Deus sabia o propósito do meu coração. Eu era novo convertido, pastor Marcos. Eu estava no primeiro amor, numa alegria. A gente foi num culto na nossa casa, na sala, a gente precisa fazer um varandão aqui do lado para aumentar os irmãos aqui, para coisa. Meu coração alegre, eu doido, pensando, porque é uma viagemzinha que dava em dólar. Aí eu digo, poxa, eu vou investir tudo isso em dólar e tal. E eu preocupado com esse negócio, vai, não vai. Aí, naquele dia, pela manhã, eu saindo, a Tânia, minha esposa, ela foi até o portão e disse, meu filho,
não fica preocupado não, Deus mostrou nessa madrugada que você vai viajar. Aí eu, tá bom, Tânia, tá bom, já estava tão triste com esse negócio que já tá. Aí quando o chefe de Estado-Maior entra na sessão, o capitão de Mar e Guerra, Vidal, aí ele diz assim, Valmir, que era o meu chefe capitão de Mar e Guerra, o negócio do almirante, o negócio do Adriano deu nega. Aí eu baixei a cabeça, eu digo, misericórdia, meu Deus. E eu era aquele cara que, quando chegavam as mensagens, eu lia, a mensagem chegava, eu interpretava a resposta, eu rascunhava a resposta, grampeava a resposta e mandava para o meu chefe, Valmir, assinar com a resposta. Aqueles assuntos que eram mais complexos, que fugia a minha autoridade, o meu poder de decisão, eu grampeava em branco, já com encabeçalho para quem vai, mas em branco para o comandante Valmir responder, porque era assunto dele, de Estado-Maior, eu não vou. Mas coisa simples, eu já respondia ali, e o comandante Valmir só assinava. E eu fazia isso todo dia na prancheta. Vinham as mensagens e eu respondia aquelas mensagens. Quando o Valmir disse assim, o Vidal falou assim, Valmir, negócio do Adriano morreu, o almirante não autorizou. Aí que eu baixei a cabeça, meu Deus, um dia que a Tânia falou de manhã para mim, eu cheguei a trabalhar, meu Deus, quando eu olhei a próxima mensagem, estava assim, do Comesc ao Conforernave, do comandante em chefe da esquadra, o vice-almirante, ao comandante da Força Aeronaval, que é um contra-almirante, 2 estrelas, e o cara 3 estrelas, mandando para caramba 3 estrelas. Aí dizia assim, apresentar 11 RVs utilizando os seguintes ordem-móveis e 3 ORCV na EL Minas Gerais, que era o porta-avião que tinha, né? Fazer a missão Araex 3. Quando eu li aquilo, o Vidal ainda estava entregando papelzinho para o meu chefe. Aí eu arranquei, nem rascunhei, arranquei e disse, comandante Valmir, e agora, dá para mim ir? Aí eu mostrei para ele, ele leu, ô Vidal. Aí o Vidal leu, Valmir, um é do Adriano, as outras você distribui para os esquadrões. E eu fui para a Argentina. Amém, irmãos? Ganhei $1.800. E ali Deus, que dava mais ou menos, na época, dava mais ou menos R$4.500. O dólar ainda estava, o real estava bem valorizado. E isso foi foi em 2000 mais ou menos, 2001, eu fiz a viagem no porta-aviões Minas Gerais, 2000 por aí mais ou menos, e eu ia nos cultos, novo convertido, 97, 98 por aí, eu botava a Bíblia, ia para o culto lá no porta-aviões e lotava na capela no porta-aviões, a gente sentia a presença de Deus, estava aquele hino cantando assim, não há Deus maior, tá naquela época, não há Deus melhor. Aí eu colocava a mão na antepara do navio, no 5º piso abaixo d'água, aquela chapa, eu via a água tremendo o navio assim, e eu louvava a Deus, glorificava a Deus. Eu digo, meu Deus, Tu é tremendo, eu estou aqui nesse lugar, embaixo d'água, louvando o Teu nome, sentindo a presença do Senhor, e dizia aquilo, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Aí eu louvava a Deus ali, e Deus foi me dando tanta revelação, tanta revelação. Naquela época não tinha tanto celular como tem hoje, e eu anotava nos papéis, chegou um ponto que era tanta revelação que Deus deixou eu dormir, eu anotava em guardanapo, eu anotava e quando cheguei em casa feliz da vida, eu digo, vou fazer a varanda e tal, aí a Tânia já tinha comprado o material, já tinha os pedreiros fazendo, a Tânia, meu filho, vamos passar, não, nós vamos até a ponta que cabe mais gente em pé aqui atrás, fizemos uma congregação na nossa varanda, tudo aquilo que eu recebi, eu dei de volta para Deus, onde muitas almas foram salvas, libertas na congregação, e dali saiu a igreja wesleyana do Morro do Milagre, em São Pedro da Aldeia. Então Deus faz coisas maravilhosas, irmão, nas nossas vidas, né? Eu fico feliz por isso, porque a gente está com o nosso coração alegre,
fazendo a obra de Deus. Deus me visitou de forma tremenda naqueles 30 dias de viagem. Então, quando eu preguei naquela congregação da Assembleia de Deus, lá do pastor Soares, que eu falei aqui para vocês, lá na ocasião, eu falei para aqueles irmãos, eu disse: você crê que se você se posicionar como um dizimista fiel, sua vida vai mudar? Você será abençoado? Lá na ocasião, eu digo: você crê nisso? Levante a mão. Eles levantaram a mão. Eles levantaram a mão, muita gente levantou a mão, quase todo mundo. Aí eu disse assim, eu fiz outra pergunta: quem crê que essa congregação pode dobrar a arrecadação financeira? Quem crê, levante a mão. Lá, eles levantaram a mão também. Eles creram naquilo que eu estava pregando. Então eu disse: você que levantou a mão nas duas perguntas que eu fiz, vem aqui na frente. E eles foram à frente. Quase toda a congregação foi na frente. E ali eu profetizei naquela ocasião para aqueles irmãos e para aquela congregação e disse: olha, Deus, Ele vai cumprir aquilo que vocês estão se comprometendo nesse momento. Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar essa congregação através da fidelidade dos irmãos. E eu disse: olha a importância e o peso que tem a palavra. Aí um daqueles irmãos, depois que eu abençoei, lá tinha um desses irmãos que há vários meses estava com o coração trancado, pastor Peri, para dízimo. Ele não dizimava mais, se aborreceu. Ele estava trancado lá. Quando ele foi dormir, isso o pastor Soares me falou no dia seguinte, 2 meses depois me encontrou. Ele disse: pastor Adriano, eu estou feliz da vida, porque aquela mensagem que eu trouxe, a arrecadação passou para quase R$900. Aí ele contou, tinha um irmão lá, que ele naquela noite, ele ficou ouvindo uma voz no ouvido dele dizendo assim: roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Ele não dormiu, ele ficou incomodado com aquilo. Ele não dormiu. No outro dia ele procurou o pastor Soares e ele declarou ao pastor Soares por que tinha acontecido aquilo, por que ele estava daquela forma, por que ele estava trancado, o seu coração. E ele se consertou e ele devolveu o dízimo dele, colocou em dia. Por isso que a arrecadação daquela congregação mais do que dobrou, ela triplicou, mais do que triplicou, porque eles deram crédito à sua palavra, ouviram a palavra de Deus, colocaram no seu coração e passaram a praticar. E Deus abençoou a vida deles e a vida daquela congregação naquele lugar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora deixa eu perguntar para você. Quando nós não pagamos o IPTU por 5 anos, o que pode acontecer conosco? O que pode acontecer conosco? Nós somos lançados na dívida ativa do município e podemos perder o nosso imóvel. O mundo, irmãos, não dá mole. O mundo, ele exige, o mundo cobra a lei. Quando nós não pagamos o nosso IPTU por 5 anos, a prefeitura coloca o nosso nome na dívida ativa e nós podemos perder o nosso imóvel. E se nós não devolvermos o que é de Deus, o que acontece? Não é? Eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas lá em Coríntios fala sobre isso. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Roubará o homem a Deus? Não, ninguém consegue roubar a Deus. Mas eu quero fazer aquelas 2 perguntas que eu fiz naquela ocasião agora para essa igreja. Quero fazer as 2 perguntas que eu fiz. A primeira: se você crê que se você for um dizimista fiel, a sua vida vai ser abençoada, levante a mão, os que crê. Amém?
Nós cremos nisso, irmãos. A segunda pergunta: quem crê que essa igreja aqui pode dobrar a arrecadação? Nem sei quanto é que é a arrecadação dessa igreja. Que essa igreja pode dobrar a arrecadação financeira através da sua fidelidade. Quem crê, levante a mão. Nós cremos, irmãos. Nós cremos. Aleluias. Glória a Deus. Roubará o homem a Deus? Olha que pergunta o profeta Malaquias fez. Mas agora eu digo uma coisa, presta atenção. Não se engane. Isso aqui sou eu. Eu que afirmo isso. Vai ter dizimista que não vai para o céu. Pode ter? Pode. Dizimista que não vai para o céu. E não dizimista que vai. Mas como é que é isso, pastor Adriano? Dizimista que dizimam valores a menor. Eles dão um jeitinho, pastor Marcos. E eles dão. Tem aqueles que são tão sinceros, tão honestos, que até os centavos ele calcula direitinho, vem moeda dentro do envelope. Moeda. Às vezes até cai, mistura com oferta. Mas ele coloca o valor real. R$142. 10% do salário que está lá. A maioria dos aposentados na igreja lá, pastor Pedro, R$142. São os idosos que gastam com remédio de pressão, de diabetes, glicose, esse negócio, mas estão lá, fiéis. Então, tem dizimistas que vão dizimar com valores menores do que o correto, a menos, ou que não mantém a sua regularidade, devolve um mês e passa 3, 4, devolve quando quer. Não tem aquela regularidade, tá certo? Ou entregam correto, fielmente ali, até valor maior, mas que deixam a desejar em outras áreas, como por exemplo, eu sou dizimista, mas eu não perdoo. A minha sogra fez muito mal, um exemplo, né? Eu tenho nada mais com ela, mas eu quero que ela queime no fogo do inferno. Não adianta. Você pode trazer dízimo do valor que for. Pessoas que não perdoam, pessoas que mentem, pessoas que murmuram, pessoas viciadas, adúlteras, pessoas que fornicam. Mas se nós fecharmos as nossas brechas e formos fiéis diante de Deus, Deus vai nos colocar em posição de destaque na área financeira. E quando a gente olha para a vida de uma pessoa que é fiel, pastor, meu nome dele, pastor Perinho, aquele que vinha aqui, mas operou, pastor Vicente, um homem de Deus, foi construindo as casinhas dele, num tempo de dificuldade. Mas por que Deus fez aquilo na vida dele? Porque ele era fiel com Deus dele. Ele construiu várias casas, numa época em que pastor não tinha as facilidades que os pastores têm hoje. Era muita dificuldade. Às vezes, para visitar com a bicicleta, às vezes de ônibus, demorava. Hoje os pastores têm os carros, facilita, nós temos celulares, nós comunicamos, fazemos reuniões online. Tem muita facilidade, mas numa época de dificuldade, aquele homem construiu o patrimôniozinho dele, porque Deus o honrou através da sua fidelidade. Então, meus irmãos, a gente precisa entender essa questão. Quando nós somos fiéis, né, nós sabemos que Deus, Ele vai cumprir aquilo que tem para as nossas vidas. Agora, eu quero pedir que a igreja se coloque de pé, porque eu vou orar. Eu vou orar para abençoar a sua vida e abençoar a vida da sua igreja. Aqueles que levantaram a mão, aqueles que levantaram, queria o louvor, o louvor já vem, é bom que ele é bem instruído aqui. Você que levantou a mão nas duas perguntas que eu fiz, não tenha vergonha, vem aqui na frente no altar, vem bem aqui, tem espaço para todo mundo, vem aqui, eu vou abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Pode vir aqui na frente, você que levantou a sua mão. Olha, eu quero dizer até mais, se tiver alguém aqui desempregado,
alguém que está sem condições, que está difícil, não consigo, eu até penso, eu sonho com isso, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Vem aqui na frente também, porque eu vou orar e Deus vai abrir as portas para você. Vem aqui na frente. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, coisas grandes nessa igreja. Olha, foi muita gente que levantou a mão, muita gente continua no banco aí. Venha para cá. Você que levantou sua mão, não tenha medo, não tenha vergonha, que nós vamos agora abençoar a sua vida e abençoar a vida dessa igreja. Pode sair do seu lugar e venha. Deus vai fazer coisas grandes, como fez na vida de tantas pessoas, pastor Vicente e todos aqueles que se dedicaram a cumprir a palavra de Deus em suas vidas. Eu vou orar, vou estender minhas mãos aqui sobre a sua vida. Quero chamar o pastor Perinho aqui, que o pastor Perinho logo a seguir vai estar continuando esse culto. É simples, irmãos, é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É simples, é bem simples. Eu tenho, como servo do Senhor, eu tenho que ter isso no meu coração. Eu sou um convertido, não posso deixar isso a desejar. Eu tenho que fazer a minha parte com meu Deus. É uma parte que cabe a mim, não é os outros, sou eu que tenho que fazer a minha parte. Feche os seus olhos, que eu vou estar abençoando a sua vida. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor. Como nós falamos no início, não é mensagem para a gente sair daqui pulando, dando glórias e aleluias, mas é para a gente refletir, é para a gente pensar na nossa condição de servo de Deus, é para a gente deitar e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não dormi no ombro da minha esposa, eu não fiquei de cara feia, eu não fui no banheiro, mas eu recebi a tua palavra com alegria, e por conta disso, Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero abençoar essa igreja. E nesta noite, Senhor, como profeta de Deus, como servo de Deus, eu digo, eu declaro, eu profetizo que essas vidas serão abençoadas, as portas serão abertas, eles terão surpresas, Senhor. Alguns serão promovidos no emprego, alguns receberão bênção que nem esperava, situações que estavam esquecidas e Deus trouxe à tona, Deus entregou às suas mãos, porque através deles a tua casa também será abençoada. Eu abençoo a vida dos teus filhos com toda sorte de bênção, e abençoo essa igreja, Deus, profetizando, ó Deus, que a arrecadação desta igreja vai dobrar, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, que é o dono do ouro e da prata. Eu abençoo teus filhos, repreendo toda investida do inimigo, repreendo toda ação do devorador, e declaro teus filhos prósperos, teus filhos abençoados, para que possam abençoar a tua igreja. E eu faço isso nesta noite, Pai, em nome de Jesus, declaro teus filhos abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém? Volte para o seu lugar dando glória a Deus. Graças a Deus. Deus é lindo, Deus é fiel. Volte ali, nós vamos encerrar esse culto. Vocês estão prontinhos para cantar, né? Que bom. Deixa eu só encerrar esse culto. Eu quero fazer com você, quero aproveitar que você está aqui, quero aproveitar que você ouviu essa palavra linda. Eu estava ali já separando a minha oferta, porque essa é uma palavra que toca muito na minha vida. Eu tenho 40 anos que eu me converti, tem 40 anos que eu sou dizimista, tem 40 anos que eu compareço todos os cultos no altar para celebrar o Senhor. Quero compartilhar uma coisa contigo. Olha, ouça bem o que eu vou dizer. A gente faz, repita, faz tudo o que Deus ordena, mas a gente dá, repita, a gente dá aquilo que Deus não pediu. Eu quero que você guarde isso, porque nós temos a tendência de fazer tudo o que Deus ordena,
mas você precisa aprender a dar o que Deus não pediu. É diferente. Quando Noé sai da arca, Deus simplesmente não pede nada a ele. Ele sai da arca, ele constrói um altar, ele prepara um altar, ele oferece um sacrifício, ele põe ofertas no altar, e ele começa uma nova etapa da sua vida. E não será só uma nova etapa da sua vida, ele começa uma nova etapa da vida e da existência da humanidade, dando uma coisa que Deus não pediu. Você obedece tudo o que ele ordena e dá tudo o que ele não te pediu. Porque se você esperar Deus pedir e eu der só o que ele pediu, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, faça tudo o que Deus ordena, mas dê tudo o que Deus não te pediu. E agora eu quero orar com você. Você sempre tem aí, essas cadeiras bonitas, tem aí na frente um envelope de dízimo, tem aí na frente um envelope de oferta. Você é dizimista, você é ofertante. Pense agora, 2025 está chegando, 2024 está terminando. O que você vai fazer para viver um 2025 extraordinário? Pare e pense. O que você vai fazer para viver um ano extraordinário? Faça tudo o que Deus te ordenou, mas dê tudo que Ele não te pediu. Apresente-se ao Senhor. Deixa eu orar com você. Pega teu dízimo, pega tua oferta, pega teu envelope. Pastor, dizimei semana passada, então pega um envelope vazio e diz: eu vou fazer um ato de fé aqui nessa noite. Eu vou confiar ao Senhor a minha vida. Ah, pastor, eu ofertei outro dia, hoje eu estou sem dinheiro. Não é questão de dinheiro. A coisa mais importante que vem para esse altar agora não é a nota de dinheiro, é a sua pessoa. Não sei se você pegou isso. Você pegou isso? A coisa mais importante que vem para esse altar agora não é o seu dinheiro, é você. E é em você que Deus está investindo. Então ore comigo, apresente ao Senhor, receba essa bênção de Deus. Pai santo e justo, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito és tu, Senhor, sobre este lugar. Que maravilha poder estar na tua presença, e como é bom estar na tua casa, como é bom poder estar diante do teu altar e entregar, dizimar, ofertar, deixar aqui a minha essência, a minha adoração, a minha entrega, a minha contrição, o dom que o Senhor me deu, o presente para a minha vida. Seja bendito na vida desse irmão, dessa irmã, desse filho, dessa filha, desse homem, dessa mulher, desse empresário, desse empreendedor, desse comerciante, negociante, desse filho ou filha que todos os dias labora com suor e com sangue. Que se multipliquem em sua vida os acessos de Deus na terra, os recursos do céu na terra, as providências de Deus em sua vida, o suprimento do céu para a sua casa. Que teus filhos compareçam, que teus filhos sirvam diante do trono e diante do altar a cada dia, a cada semana, mês e ano. Que esta seja uma semana linda, que nós estamos iniciando domingo na tua casa, que esta seja uma semana cheia da presença do Senhor. Que teus filhos vivam um mês
lindo, um dezembro fantástico, e que se preparem para um 2025 extraordinário. Que sejam movimentos do céu acontecendo na vida, no lar e na família de cada um dos meus irmãos, hoje e para sempre. Amém. Vamos adorar o Senhor, e aí você pode fazer isso com muita gratidão nesse altar, usar aí os Pix da igreja também e os envelopes que você tem para dizimar e ofertar. Deus abençoe você. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Coloque-se em pé, por favor. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. E é o Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Deus é fiel, amém? Deus tem sido fiel com você? Que bom, né, irmãos? A gente saber disso, da fidelidade de Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. E louvo a Deus porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias e fará ainda muito mais, em nome de Jesus. Amém? Como o pastor Adriano falou, uma palavra instrutiva, e era isso que Deus tinha preparado para nós. Eu nem imaginava, estava saindo de casa, que ele está hospedado lá em casa, chegou agora há pouco à tarde, já vai embora amanhã, né? E ele falou assim: eu posso pregar sobre o dízimo? E eu disse: prega o que o Espírito Santo colocar no teu coração para pregar. Amém? E o Senhor tinha preparado então para nós essa palavra, e de fato a gente fala muito pouco, né, sobre isso, porque a gente fica evitando constranger, né? Mas como é importante a gente ouvir isso, irmãos. A gente ouvir a verdade da palavra do Senhor, porque às vezes nós somos impedidos de ser abençoados por constrangimento de falar, mas Deus falou de uma forma graciosa conosco, amém? E isso é maravilhoso. Eu preparei uma lembrança para entregar para ele aqui agora após o culto, mas como ele está lá em casa, eu te entrego lá em casa. A lembrança está lá, e a gente sempre faz isso, né, quando a gente recebe um preleitor. E que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe sua esposa, né, que está lá em recuperação. Nós vamos estar orando por ela. Como é que é o nome mesmo? Tânia, irmã Tânia. Nós vamos orar pela vida da irmã Tânia, em nome de Jesus. Vamos encerrar nesse momento, então, irmãos.
Que Deus te dê uma semana maravilhosa, uma semana extraordinária, uma semana de portas abertas. Diga amém. Levante sua mão, vamos encerrar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. E obrigado por todo esse dia, ó Pai, desde amanhã, o Senhor tem manifestado em nosso meio, através ali, ó Pai, daquele retiro, Senhor. E agora, ó Pai, à noite, o Senhor vem nos instruindo. Tua palavra diz: instruir-te-ei pelo caminho que deves andar. E, ó Pai, vemos nisso o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, para que nós, ó Pai, não nos desviemos da Tua palavra, Senhor. Pai, que essa palavra ministrada, Senhor, encontre, ó Pai, corações que sejam terra boa, como o semeador que semeou a semente, e a quarta semente caiu em terra boa. Que essa semente, ó Pai, caia no nosso coração, e que o nosso coração seja essa boa terra, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Pai, oramos pela vida da irmã Tânia, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, seja abençoando a Tua filha nesta recuperação, nesse pós-cirúrgico, ó Deus. Nós declaramos uma palavra de bênção, de vitória. Só continue guardando a Tua filha ali, ó Pai, em Eugenópolis, Senhor, e abençoando, ó Pai, a viagem dos Seus filhos no retorno amanhã, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Perim, pela vida do pastor Adriano. Nós abençoamos o retorno deles em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre o Teu povo, a Tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Diga um amém bem forte. Amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor. Tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.